Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre relacionamentos. A ideia inicial era falar simplesmente de relacionamentos afetivos, mas é impossível, porque tudo se constrói, né? Então, no caso, o primeiro relacionamento que a gente tem na nossa vida é com os nossos pais. E se os nossos relacionamentos com os nossos pais são frustrados, e mesmo assim amamos eles, é porque tem uma explicação espiritual para isso. Os nossos pais normalmente são pessoas que temos problemas kármicos muito grandes. É como se eles fossem inimigos totais nossos em algum momento, ou fomos deles, ou prejudicamos, ou eles nos prejudicaram. E resolvemos vir nessa vida atual para resolver esses problemas através do laço mãe e pai. O que acontece é que alguns espíritos não estão totalmente preparados ou evoluídos para agir de forma adequada ou consciente já desde início. Os espíritos que têm mais essa característica de serem bons pais e de conseguir transcender esse tipo de problema são espíritos que são conhecidos como índigo cristal. Mas é uma questão mais profunda que precisa ser falada em outro vídeo. Nesse caso, como temos problemas, a maioria do coletivo, em relação a pai e mãe, precisamos resolver esses problemas ou continuamos perpetuando esses problemas. Quem já não ouviu falar de maldição familiar, né? Então, quando não conseguimos identificar, em primeiro lugar, os problemas que existem na nossa família e consideramos todos eles perfeitos, tudo num contexto perfeito, porque não expandimos a nossa visão. Às vezes, expandir a sua visão é saber que uma palavra ou um vocabulário que um familiar seu tem, ele carrega uma frequência e uma energia negativa. E porque você ama aquela pessoa, porque você quer se sentir aceito ou pertencente àquela pessoa, você pode começar a falar igual. Quando você faz isso, você atrai tudo que aquela pessoa com aquele vocabulário atrai para ela sempre que ela faz isso. E quando você mantém isso por um longo período na sua vida, isso tende a se tornar novamente, aquela palavra. E quando isso acontece, você tem a tendência a passar isso para os seus filhos. Mas quando você reconhece que você é um ser que é a imagem e semelhança do Criador que tudo que gerou, que tem uma capacidade de inteligência extraordinária e que você é capaz de parar com esses padrões no momento em que você quiser, aí você avança um degrau no viver o divino nessa terra, no viver a aura do divino nessa terra. Relações com irmãos e irmãs normalmente vêm de um lugar de competição. Então, por exemplo, se você tem 3 irmãos, pode ser que você tenha gerado ou desenvolvido, ou 2, enfim, você e mais um, tenha gerado ou desenvolvido uma crença dentro de você de competição com esses irmãos. Você tem que ser melhor, ou você tem que ser completamente oposto, ou você tem que ser perfeito perante aquele irmão que é imperfeito. E isso é do ego. Então, isso gera um problema na sua vida social, porque você não consegue se conhecer, você não consegue se entender. Com os pais, é como se você simplesmente copiasse um padrão. Você aprendeu e você copiou. Com os irmãos, é como se você quisesse ser melhor. Ou fosse indiferente, né? Então, ou você é o indiferente à relação, então quando a pessoa é indiferente a uma relação, por exemplo, com um irmão, pode ter certeza que é uma pessoa que é mais autoconfiante, que gosta de agir com a própria cabeça. Quando tem um irmão que tem a tendência a querer ser melhor, a querer
ser, sei lá, o queridinho, digamos assim, bem entre aspas, esse irmão provavelmente tem uma questão de aceitação interna, porque é aquilo, a gente reflete nos outros aquilo que somos. Então, se a gente gostaria de ser de um jeito X, a gente pode ter raiva do nosso irmão por ele ter esse jeito X. Se a gente tem uma qualidade X, a gente admira o nosso irmão ou rejeita o nosso irmão, enfim, porque ele tem a mesma qualidade ou porque ele tem qualidades parecidas. E isso é extremamente normal. Mas enquanto você não tem consciência disso, ok, você tá lá vivendo essa experiência como um inocente, que não sabe por que tá agindo dessa forma. A partir do momento que você tem essa consciência, você tem a obrigação de refletir sobre isso, porque isso é bom pra você. Porque dentro desse contexto, você está agindo, copiando um comportamento externo, ou você está agindo sem aceitar a sua verdadeira essência, sem aceitar quem você realmente é, se comparando com o outro ou criticando demais o outro sem olhar para si mesmo. Aí vamos para as relações mais longes, né, de amizades, enfim. Essas relações, elas vêm justamente do suprir. Tudo aquilo que eu não tive dentro da minha casa, com os meus irmãos e com a minha família, de aceitação a respeito do que eu sou, a respeito do que eu gosto, a respeito do jeito que eu interajo com as pessoas, a respeito do jeito que eu falo, das músicas que eu gosto, dos hobbies que eu gosto, enfim. Nós buscamos esse conforto, esse abraço junto com os amigos. Mas é isso, se você já passou por todas essas questões que eu falei nas relações familiares entre mãe, pai e irmãos, ou primos, também entra muito nisso, tá? Os contatos mais próximos familiares que você tinha. Quando você chega nas amizades, você pode ter a mesma tendência. Então, por exemplo, se você era uma pessoa que você tinha pouco contato com seus pais, pouco contato com seus amigos, você pode ter a tendência de, ao ter um amigo, querer ter aquele amigo só pra você. Ou se você não teve isso, você teve contato com todo mundo e tal, não teve nenhum problema, você vai buscar pessoas que te deem um pouco daquilo que você já conhece dentro da sua casa. Então porque você já vai naturalmente ter uma atitude que é semelhante à das pessoas da sua casa. Então você vai emitir uma frequência, suas crenças interiores vão fazer com que você manifeste uma realidade onde você atrai amigos semelhantes à vibração que você tem. Agora chegamos nesse ponto. Você pode começar a fazer coisas que talvez você não faria se você não tivesse esses amigos, porque você quer realmente participar daquele grupo. E isso pode te bagunçar ou quebrar ou decepcionar muito os vínculos que você tem dentro da sua casa, causar um grande distanciamento e você perder esse vínculo material que é mais forte com as pessoas que têm o mesmo sangue que você, que convivem na mesma casa que você, e criar vínculos fora. E esse é o perigo, porque muitas das vezes, quando a gente está nesse ciclo de amizades, as pessoas agem de forma X e elas não querem sair daquela forma X. Se você for criticar ou se você pensar que deveria fazer diferente, em algum momento você vai ser excluído. E como essa dinâmica é importante? Essa dinâmica é importante para um momento em que você criar vínculos afetivos. Normalmente, a gente cria primeiro os vínculos de amizade, depois já vamos direto para os vínculos afetivos. Não tira minha câmera. Entrou no modo sono. E aí ele tira, né? Mas não tirou. Quando você entra no vínculo afetivo, você tende a fazer tudo que você não faz, nem na zona de amigos, nem na zona de familiares. Ser uma pessoa extremamente atraente, no sentido de comunicação, de compreensão. Às vezes você nem entende a pessoa, mas você
dá uma de, sei lá, engraçadinho ou desentendido, e você mantém aquele clima romântico que dura lá os seus meses ou anos. Um ano no máximo, alguns meses. E o que acontece? Chega um momento em que esse romance, essa paixão de imediato, acaba por quê? Porque você conhece a pessoa realmente. Então ela tem uma personalidade X, ela tem uma tendência de comportamento X, e vocês podem manter esse relacionamento por muito tempo, mas em algum momento vai haver uma ruptura, porque essa pessoa que você atraiu é a pessoa que tem a frequência que você tinha enquanto estava na sua casa, enquanto estava na seu ciclo de amizades. E isso, se você não tiver autoconhecimento suficiente, vai fazer com que você atraia uma pessoa que tem as mesmas características, os mesmos problemas, que te entregue as mesmas inseguranças, e no fim você acabe sofrendo. Se você estiver atento às suas emoções, atento aos seus incômodos, se você estiver sentindo, se permitindo sentir aquilo que você sente e não entrando em fugas, e fugas vocês entendem o que conseguirem entender. E quando você consegue sair desse relacionamento, porque já é uma coisa extremamente difícil, sair de relacionamentos que não funcionam, porque existe um apego emocional, um vínculo íntimo e energético que prendem vocês, aquelas pessoas. Quando você consegue sair desse relacionamento, o sofrimento pode ser sobrenatural e constante, diário, de horas em horas. Por quê? Porque a sua alma precisa despertar, porque você precisa se tornar mais forte, porque você precisa amadurecer. E isso não é confortável. Não existe amadurecimento, crescimento sem desconforto. Exige desconforto. E quando você se permite se entregar para esse processo, você evolui. Se você se mantém firme nesse processo, você reconhece aquilo que você não aceita em relacionamentos. E isso não é só em relacionamentos afetivos, é em amizades, é na sua família. Na sua família, que provavelmente você tem um vínculo mais forte, às vezes você depende dessas pessoas, você desenvolve a sua capacidade de diálogo e limites. Por quê? Porque são pessoas que realmente te amam, que realmente fizeram de tudo por você em algum momento. E por mais que elas tenham defeitos extremamente enraizados, todas as vezes que você impor o seu limite, elas vão ouvir você. Quanto mais você aprender a usar o seu diálogo, a usar a sua fala, a conversar, a expressar suas emoções e os seus limites, sem ofender, sem brigar, sem xingar, você vai evoluir nesse estado. Quando você conseguir fazer isso dentro da sua casa, você automaticamente consegue fazer isso com os seus amigos. Quando você consegue fazer isso na sua casa e com seus amigos, você vai ter uma capacidade cognitiva de escolher um parceiro afetivo para você. Provavelmente você vai entrar no modo de procura, o que é muito natural. Então você vai ir a lugares que você conhece ou que você já conheceu pessoas interessantes. Você vai buscar pessoas que você já conheceu. Você vai talvez seguir a sua vida, fazer as coisas que você quer fazer, e se pintar o interesse, você vai analisar a pessoa por completo antes de entrar nesse relacionamento. Não tem como fugir disso. Todos os terapeutas sabem que uma pessoa que saiu de um relacionamento, ela precisa de no mínimo 6, 7 meses
para tentar se envolver com outra pessoa. Quando você conhece os seus limites, quando você conhece a sua personalidade, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você aceita, aquilo que você não aceita, entrar em relacionamentos que são completamente autodestrutivos com o tempo será muito mais difícil. Porque você já vai... Primeiro, você já tem uma experiência própria e você já reconhece o tipo de relacionamento que você atrai. Você já reconhece o tipo de frequência energética que você emite e o tipo de relacionamento que você atrai, seja ele em qual aspecto for. Então, quando você decide se relacionar com uma pessoa, você já tem o beabá daquilo que você sabe que você não consegue lidar muito bem. Às vezes são pessoas que são falsas, às vezes são pessoas que são mentirosas, às vezes são pessoas que levam tudo na brincadeira, às vezes são pessoas que são traidoras, às vezes são pessoas que são desorganizadas, às vezes são pessoas que são humildes ou arrogantes. Às vezes são pessoas que não se comunicam bem. Enfim, você vai se conhecer o suficiente para perceber quais são os padrões que você vem repetindo na sua vida e como isso pode mudar. E o mais importante, aprender a se valorizar. Quem você é, o que você já passou, o que você aprendeu com tudo que você passou. Qual foi o caminho que você escolheu trilhar? Qual foi o caminho que você resolveu mudar, que você escolheu trilhar, percebeu que errou e resolveu mudar? Qual foi as mudanças que você implementou dentro da sua vida? Isso é sabedoria. E meu narizinho tá aqui machucado porque minha gatinha não suporta o convívio com a irmã. Ela fica muito nervosa e eu fui tentar acalmar ela e eu acabei sendo machucada porque eu não respeitei as emoções dela. E é sobre isso. Quando a gente reconhece o tipo de frequência que a gente emite, a gente consegue perceber o tipo de frequência que o outro vai emitir quando ele estiver desequilibrado, que pode ser muito parecida com a nossa. E quando isso acontece, é necessário muito equilíbrio emocional para conseguir tomar a melhor decisão, sair ou conversar e resolver a situação. Tá bem? Eu acho que é o vídeo mais importante a respeito de relacionamentos que eu poderia trazer aqui. Apesar de todos os vídeos eu falar um pouquinho da mesma coisa, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês sejam abençoados com muito amor e com muita luz. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!